3 elementos que tornarão as coisas possíveis. Eu coloquei o texto aqui também, tá? O texto diz assim: na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: veja, Rabi, que é mestre, a mesma coisa, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, verso 24, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedido. 25, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, o seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Coisas possíveis. 3 elementos que tornam as coisas possíveis para acontecer na minha, na sua vida e na nossa vida como igreja. 3 coisas possíveis. Primeiro, eu trouxe aqui 3 exemplos de pessoas. A primeira é Corrie ten Boom. O nome dela é Cornélia. É uma holandesa. Ela é uma cristã que ajudou os judeus a escaparem do extermínio lá na Holanda, escaparem do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ela experimentou o poder da oração em momentos muito difíceis. Ela estava na prisão, estava sentenciada à morte num campo de concentração, e ela orava vigorosamente, fervorosamente para sair dali. E milagrosamente ela foi libertada devido a um erro burocrático e evento que ela atribuiu diretamente à oração. Faleceu com 91 anos, viajou pelo mundo inteiro contando esse testemunho. Essa mulher. O segundo que eu trouxe de exemplo foi George Miller. Eu já falei dele aqui, eu sou fãzaço desse homem. Ele é conhecido por sua total dependência de Deus para promover necessidades, suprir necessidades de órfãos. Na história ele cuidou mais de 10 mil órfãos em vida. Mais de 10 mil órfãos. E ele é um exemplo histórico famoso de oração respondida. Em várias ocasiões, no orfanato, quando ele administrava, estava sem comida e sem recursos. E ele orava fervorosamente, agradecendo a Deus pela provisão que chegaria. E colocava os órfãos sentados com um prato na mão, esperando chegar a provisão. Aí, num dos episódios, uma carroça quebrou em frente. E era leite, era pão, supriu a sua necessidade. Num dos episódios. E tem essa frase famosa dele: se Deus falhar comigo hoje, será a primeira vez. Nunca falhou. É de arrepiar uma frase dessa. George Miller. O terceiro exemplo é Hudson Taylor, que orou fervorosamente. É um missionário britânico que orou, dedicou sua vida à China, a pregação do evangelho à China. E durante um período de grande dificuldade, sem recurso, orava a Deus pedindo que abrisse portas para o evangelho ser pregado em toda a China. Deus responde sua oração, e a China, que era fechada à missão cristã, acabou recebendo missionários, em grande parte com os esforços de Hudson Taylor, que se tornou um missionário no campo ativo, resultando de uma instituição dentro da China. China Inland Mission. Ele tem essa frase aí, né? Não sei se está dando para enxergar. A obra de Deus começa difícil, torna-se impossível e então é feita. Que exemplo, que fé. Aí ele fala o seguinte: não há 2 Cristos. Não há um Cristo para cristãos acomodados e um Cristo para cristãos fervorosos. Só há um Cristo
que sofreu para os cristãos. Só há um Cristo. Quem seria o próximo aqui a aparecer para contar a sua experiência de oração? Você? Você teria experiência de oração respondida, de intervenção divina, de promover o reino de Deus? Em momentos de aperto, se você orar e Deus responder essa oração, quem seria o próximo? Quem seria o próximo? É para todos nós isso. Pedro se lembrou: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. O Senhor falou e aconteceu. Pedro ainda não estava maduro para entender que a figueira representava Israel numa religião de aparência. Mas depois ele entendeu. Lembra que ele escreveu que o juízo começa pela casa de Deus. Entendimento de Pedro posterior, né? Ele aprendeu. Como muitas outras coisas, Pedro só perceberia depois, e Pedro hoje nos ensina. Mas Jesus, na sua paciência com o aprendizado de Pedro e dos seus discípulos, ele pega e usa esse evento também da figueira secando para abordar 3 elementos indispensáveis para tornar as coisas impossíveis e impossíveis. Coisas impossíveis de acontecer podem se tornar possíveis. A primeira coisa é fé para realizar. Não é a fé que Jesus morreu, é fé para realizar coisas. Existe a fé da redenção, a fé na conversão, mas existe a fé para realizações. Pedro, quando lembra Jesus e fica admirado que a figueira que Jesus falou que ia secar, que não ia dar mais fruto, secou, e Jesus vira para ele e fala assim: tenham fé em Deus. Eu estou dizendo a vocês a verdade. Vocês poderão dizer esse monte, falar monte, atire-se ao mar. Se vocês não duvidarem nem o tiquinho no coração de vocês, acontecerá. O que Jesus está ensinando? Primeiro, que a nossa fé de realização é pequena. Ele não está dizendo que é brincar com a natureza, com fenômenos naturais. Não é isso. Está dizendo que no contexto judaico, montes era sinal de dificuldades absurdas a serem vencidas, coisas impossíveis de se vencer. Se não tiver nenhuma dúvida no seu coração e crer que acontecerá, digo-lhes, se crerem que já receberam. Lembra de George Miller? Sentava com os pratos na mão: o Senhor, obrigado, porque o Senhor vai nos sustentar hoje. Se creram que já receberam. George Miller é considerado um homem que tinha o dom da fé. Não é o dom da fé de crer na salvação, é o dom da fé em relação às realizações aqui na terra, para a glória de Deus. Se lembram que Deus falou 430 anos antes por Malaquias, que eu disse aqui, que ele pisaria no templo para julgar a hipocrisia do povo, da nação? Jesus veio na convicção que estava cumprindo a vontade do Pai. Então, assim, ele veio com autoridade porque sabia que estava agindo de acordo à vontade do Pai. Aí ele usa a figueira seca para ilustrar uma verdade mais ampla, de fé genuína, de eficácia de oração. Não é para realizar mágica, manipulação do sagrado, não é feitiçaria, mas é confiança no caráter de Deus para responder às nossas orações e os anseios do seu povo. Jesus disse: qualquer um que disser a este monte, crendo no seu coração, crendo que já recebeu, sem duvidar, em outras palavras, nem um pouquinho de dúvida, receberá. Como a nossa fé é pequena, né? Como a nossa fé é pequena. A fé que move montes é uma fé que submete à vontade divina. A fé que move montes não é uma fé de comandar Deus, mas é de confiança na soberania de Deus, de confiança que está andando no caminho certo, assim com Deus. O segredo é
não ter nenhuma dúvida em seu coração. O segredo é crer que acontecerá. Eu me lembrei da Ellen, uma vez, de algumas vezes. Eu tenho algumas experiências, vocês têm as experiências de vocês, mas eu vou ilustrar uma pessoal. A Ellen acordou pela madrugada com febre alta. Não tinha uma gota de dipirona em casa, não tinha nada em casa. A gente não tinha carro. A gente só tinha o telefone de linha fixa. Celular não ainda... Nossa, eu tô velho, hein? Celular ainda, aqueles caixotão que o pessoal andava pendurado na cintura, grandão, tirando onda na cidade. Eram poucos que tinham. E agora, o que fazer? Não vou acordar vizinho, não. Peguei a Ellen, fui pro corredor e orei pela Ellen, para ser curada. Aquela oração de um pai desesperado que a filha estava pelando. É sensacional quando eu percebi a Ellen esfriando no meu colo. Isso é inesquecível para mim. Né? Aquela oração de dependência, de grito da alma. A dúvida, irmãos, é uma tentação natural. A dúvida é uma tentação natural. Mas a fé verdadeira não permite que a dúvida sobreponha a confiança que a gente tem no que Deus pode fazer. Alguém disse o seguinte: enquanto a figueira seca representa o juízo sobre Israel e sua falha em frutificar, a verdadeira fé em Deus é aquela que frutifica em vida obediente e oração constante. Oração constante e vida obediente a Deus começa a aparecer fé para realizar. Fé para realizações. Oração constante e vida de obediência a Deus começa a vir autoridade para orar. A autoridade para orar, das pessoas acharem que você é maluco. Eu já contei aqui do caso lá do finados, né? Que eu orei que se eu for homem, eu falei diante de uma igreja de 500 membros, se eu for homem de Deus, no dia 2 de novembro, o dia do evento nosso lá no sítio, não vai chover. Eu já contei isso para vocês. Fui orar em casa, depois eu vi a loucura que eu cometi, fui orar. E tive experiências espirituais, vendo seres espirituais guerreando contra mim. E no final das contas, até hoje, a galera lá lembra de que não choveu. Fé para realizar surge dentro de alguém que já conhece qual é a vontade de Deus. Fé para realizar surge dentro de alguém que conhece a vontade de Deus. O segundo elemento é oração com convicção. O texto diz, verso 24: se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedido. Oração com convicção, se crerem que já receberam. Como saber que já recebemos algo no momento de pedir? O segredo de saber que já recebemos algo é se o que estamos pedindo está alinhado objetivamente com a vontade de Deus. Ah, Senhor, eu quero assaltar um banco, me abençoa, Senhor, para destruir um carro forte, explodir tudo. Não faz sentido, né? Mas perceber que já recebemos algo ao pedir é quando a gente está alinhado com a vontade objetiva de Deus. O primeiro exemplo, a oração em Mateus 6 que Jesus ensinou é: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, ou seja, o seu nome seja conhecido como um santo sobre toda a terra. O seu nome é único, é separado do pecado, né? Venha o teu reino, o teu governo espiritual,
sobre as pessoas, coração das pessoas. Seja feita a sua vontade na terra quanto no céu. Alinhe a sua vontade na terra e no céu alinhada. Em outras palavras, o que estamos pedindo está alinhado aos interesses de Deus. Olha o que Jesus ensina. Olha como é que vocês devem orar. Tudo que está envolvido em o Senhor é nosso Pai. O seu nome precisa ser conhecido. Santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, governa a vida das pessoas. Não é reino político, não é reino territorial, mas é reino espiritual, de salvação, de governo, de renovação, de restauração, de redenção em corações. E seja feita a sua vontade, alinhando a nossa vontade com o que Jesus nos ensinou. Qual é a dúvida da gente chorar para promover o reino de Deus? Para que ter dúvida em orar para, Senhor, eu quero fazer algo para o seu nome ser conhecido? É claro que quando a gente faz isso, a gente tem que descansar que a gente vai receber, que vai acontecer. Não há dúvida. Sabe por que não há dúvida que vai acontecer? Primeiro que em Mateus capítulo 6, verso 33, está assim, busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. O que é o buscar em primeiro lugar? O avanço do reino de Deus, ou o viver o reino de Deus, né? E a sua justiça. Aí todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E quais são as coisas? Comer, beber e vestir. Não se preocupe com o amanhã, verso 34 de Mateus 6. O amanhã trará as suas inquietações. Viva o hoje. Aí diz o texto aqui de F.F. Bruce: a lealdade à vontade de Deus e ao reino de Cristo devem ser primordiais na nossa vida, nos nossos sonhos, nas nossas orações, nas nossas petições. Se você ora alinhado com o avanço, o viver no reino de Deus, o nome de Deus ser conhecido, santificado seja o teu nome, orar, não tem que ter dúvida que vai receber. Não faz sentido ter dúvida. E quanto, aí alguém pode perguntar assim, e quanto às orações que a gente faz pelas nossas necessidades privadas, necessidades pessoais? O que a gente está pedindo a Deus está alinhado no nosso coração com a vontade de Deus? Está alinhado? Antes do ensino da oração do Pai Nosso, o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, 8? Eu nunca esqueço esse texto. Mateus capítulo 6, verso 8. O seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Os gentios gritavam, repetia, intermináveis repetições para manipular o sagrado. Mas vocês, discípulos, o seu Pai sabe do que vocês precisam antes de pedirem. Esse texto aqui está ensinando o seguinte para a gente: como eu oro e tenho paz, que o meu Pai atende às minhas necessidades. A ênfase nesse texto está na intimidade com Deus. Intimidade com Deus, ao invés de encher a boca de palavras vazias, como se Deus precisasse de uma pressão para nos atender. Intimidade com Deus, Jesus especificou para pedirmos: dai-nos hoje o pão de cada dia. Você vai ter dúvida que não vai ter o pão de cada dia? Orar duvidando disso? Jesus nos ensina: perdoa as nossas dívidas. Você vai ter dúvida que você está sendo perdoado por Deus quando você pede um perdão?
Jesus disse, não, olha assim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você vai ter dúvida que o Senhor vai estar contigo se você estiver na intimidade com o Pai? No verso 25 de Mateus 6, não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Você vai ter dúvida, vai duvidar, vai orar e vai duvidar, mesmo tendo Jesus dito isso. Se crerem que já receberam, são vontades explícitas do Pai para nós, vontades explícitas. Aí tem mais uma frase, a oração não é apenas sobre pedir, mas sobre alinhar-se com a vontade divina. Quando a gente alinha o nosso coração com a vontade divina, mas como eu entendo, como eu interajo com a vontade divina? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente tem percepção daquilo que a gente precisa pedir. A gente tem coerência com o que a gente vai pedir. Quando oramos pelas nossas questões de necessidades pessoais, nós também devemos confiar. A gente viu para orar sobre o reino, sobre o nome de Deus ser conhecido, santificado. Mas pelas necessidades pessoais a gente também deve confiar, pois os pais sabem do que precisamos antes da gente falar. Então a oração com convicção ela deve ser acompanhada com uma paz interior, reconhecendo que a vontade do Pai está acima da nossa vontade. Há risco de eu pedir algo absurdamente incoerente? Há risco se a gente não estiver em intimidade com Deus. Mas quando a gente anda com Deus, em obediência à sua palavra e frutificando, a gente vai saber o que não pedir e a gente vai saber o que pedir. George Miller, o camarada do orfanato, ele disse: o começo da ansiedade é o fim da fé. Que lição! O começo da ansiedade, aquela ansiedade de o que vai acontecer, se eu vou obter, não vou obter, vou conseguir ou não vou conseguir. O começo da ansiedade é o fim da fé. Filipenses capítulo 4 diz assim: não vivam ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam, agradecendo por tudo que Ele já fez. Então virá uma paz que excede, que está acima de todo entendimento humano. As pessoas não vão compreender a sua paz. Se crerem que já receberam. Se creram que já receberam. O andar com Deus diariamente nos trará discernimento se o que a gente está pedindo é incoerente ou se é coerente. Não tem fórmula mágica, não tem livro para explicar. É o andar com Deus. Não é um terceiro te dizendo, é você e Deus que vai ser coerente ou não. O Pedro pode estar orando para receber um navio. Não vou julgar o Pedro, é Pedro e Deus. De repente, o navio vai ser usado para atingir terras longínquas para o reino de Deus. Porque só o Pedro sabe da sua intimidade com Deus. O terceiro elemento para a gente realizar coisas é a disponibilidade para perdoar. Esse aqui é doído. Quem gosta de perdoar aí, gente? A gente detesta perdoar. A gente não quer perdoar. Mas olha o verso 24. Se vocês crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhe será concedido. 25. Quando estiverem orando, esse é doído. Se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Se vocês recusarem a perdoar,
seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Ah, se a gente pudesse tirar isso aqui da Bíblia, a vida ficaria muito mais fácil. Quem vota para tirar isso da Bíblia? Aí eu venho trazer a Caroline, a Corri Timbum. Nome difícil de falar, gente. Ela escreve um artigo para uma revista. E foi feito um filme da vida dela chamado Refúgio Secreto, baseado no livro que ela escreveu. Ela estava numa igreja na Alemanha, em Munique, pregando em 1947. A guerra já tinha acabado. Ela viajava pelo mundo todo dando seu testemunho de livramento, de oração respondida, cheio de autoridade. De repente ela olha e vê um homem lá atrás. Um homem calvo, troncudo, vestindo um sobretudo cinza, um chapéu de feltro marrom, amassado entre as duas mãos, uniforme azul, com uma caveira e suas duas tíbias cruzadas. E aí ela se lembrou do campo de concentração que ela ficou. As salas enormes, pilha de roupas jogadas no chão, sapatos no centro. Ela estava nua, tinha que passar nua diante daquele homem que estava lá atrás. Ela ficou nua diante dele. Ela pôde ver o vulto frágil da irmã dela, naquele momento, com as costelas quase furando de seca de fome. Parecia, ela cita como a pele da irmã fosse um fino pergaminho, quase rasgando, de tão seca que ela estava. Ela tinha sido presa com a irmã porque elas escondiam os judeus, para judeus não serem mortos. E esse homem foi guarda no campo de concentração de Ravensbrück, para onde elas foram enviadas. Ela estava pregando numa igreja, dando seu testemunho. Aí ele estava agora diante de mim, diz ela, de mão estendida. E falou para ela assim: que bela mensagem, menina. Que bom saber, como disse, que nossos pecados estão todos no fundo do mar. Calma, mãe, está tudo sob controle. Perdoa, está perdoada, Ellen. Está perdoado, Lucas. Que bela mensagem, menina, com a mão estendida para cumprimentá-la. Que bom saber, como você disse, que nossos pecados estão no fundo do mar. Pela primeira vez, ela escreve: desde a minha soltura, eu estava frente a frente com um dos meus algozes, e meu sangue parecia ter congelado. Ele falou assim: você mencionou Ravensbrück na sua palestra. Eu fui guarda lá. Mas depois disso, ele continuou: tornei-me cristão. Eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que cometi lá. Mas eu gostaria de ouvir da sua boca também, menina. Com a mão estendida outra vez: você me perdoa? A irmã dela morreu. Ela escreve assim: eu fiquei ali paralisada. Eu não podia fazer isso, ou seja, perdoar. A minha irmã Betsy morrera naquele lugar. Será que esse homem podia apagar a sua morte terrível e prolongada simplesmente por causa de um pedido de um perdão? Ela questionando internamente. Aí ela escreve assim, eu achava que já tinha perdoado todos. Pregava sobre isso por toda parte. Eu, o exemplo de perdão, não conseguia perdoar quando encarava meu ofensor de carne e osso.
Aí ela continua: não podem ter passado mais do que alguns segundos e ele em pé com a mão estendida. Mas para mim parecia uma batalha de horas, enquanto eu enfrentava a coisa mais difícil que tive que fazer em minha vida toda. Eu não tinha opção, eu sabia disso. O que o evangelho que foi lido aqui? Quando estiverem orando, se lembrar que vocês têm algo contra alguém, perdoa. Eu não tinha opção, eu sabia disso. Ela cita esse texto que a gente leu aqui. Ainda assim, olha, aí eu coloquei aqui: perdoar, ou melhor, lá estava eu com o coração dominado por frieza. Entretanto, perdoar é um ato de vontade, e a vontade pode funcionar indiferentemente da temperatura do coração. Jesus, ajuda-me, supliquei silenciosamente. Eu posso levantar minha mão, pelo menos isso eu posso fazer. Dá-me um sentimento depois. Que sinceridade, né? Então, sentindo-me um robô, coloquei minha mão mecanicamente na mão que estava estendida. Enquanto fiz, algo incrível aconteceu. Uma corrente começou no meu ombro, correu pelo meu braço e saltou para as mãos unidas. Em seguida, esse calor restaurador parecia inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, irmão. Exclamei com todo o meu coração: eu te perdoo. Por um longo instante, seguramos a mão do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Eu posso dizer que nunca experimentei o amor de Deus de forma tão intensa como naquele momento. Testemunho publicado numa revista. Na mesma passagem, ela disse que, em sua experiência do pós-guerra com outras vítimas da brutalidade nazista, aqueles mais capazes de perdoar foram os que mais facilmente puderam reconstruir suas vidas. Perdoar é um ato de vontade, e a vontade pode funcionar indiferentemente da temperatura do coração. Jesus ajuda e dá o sentimento depois. Quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Se vocês recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. A gente pode dizer ao monte, levantar-se e atirar do mar. Fé para realizações. A gente precisa ser ousados, ou restaurar a ousadia no reino de Deus. Qual foi o seu último ato de ousadia na realidade espiritual para orar com convicção? Para realizações no reino de Deus, para realizações na sua vida que promovam a glória de Deus. Qual foi o último dia? Qual foi a última oração? Quando foi? Fé para realizar. Oração com convicção, crendo que já recebeu. Qual foi a última oração rasgando o coração? Porque anda em obediência e frutificando. E essa obediência frutificadora te dá certeza que essa oração vai ser respondida. Qual foi o último dia? Foi ontem, hoje ou quantos anos tem? E sobre o perdão? Há algo para ser acertado na sua vida? Qual a diferença entre você, Uri, George Miller, Hudson Taylor? Qual é a diferença? Eu confesso que eu já andei muito saudosista das coisas que eu presenciei lá do passado. Eu preciso melhorar. Eu preciso ter mais convicção.
preciso ter fé para realizar. A gente precisa ter disponibilidade para perdoar. Qual a diferença entre você e essas pessoas? Qual a diferença daqueles que não conseguem perdoar, que não querem melhor perdoar, ou conseguiram um processo? O processo dela foi rápido. Qual a diferença de quem faz uma oração com convicção, crendo que essa oração não é incoerente, está alinhado com o Pai? E o que você deseja fazer para a realização no reino de Deus, na sua vida pessoal? Há uma galera que estava brigando na igreja de Jerusalém. Tiago, capítulo 4. Vocês estão devorando uns aos outros. Vocês estão invejando uns aos outros. Vocês estão brigando entre vocês. Vocês estão com inveja. Vocês estão com ciumeira entre vocês. Vocês não recebem porque não pedem. É mais fácil ficar olhando para o lado e se comparando com o amigo, o vizinho, invejando e cobiçando. É mais fácil do que alinhar-se a sua vida com a vontade de Deus, a obediência e frutificação, e receber diretamente de Deus sem precisar olhar em competitividade com alguém. Mas as pessoas estavam achando mais fácil lá na igreja de Jerusalém brigarem entre si. Aí o Tiago escreve: vocês estão se devorando porque vocês não pedem. Quando pedem, lembre-se disso, pedem por motivos errados. Ou seja, não tem vida, quem não tem vida de frutificação no reino de Deus, vida com Deus, vida de oração constante e frutifica no reino, não tem intimidade com Deus, pede coisas incoerentes. A intimidade com Deus, o nosso viver com Deus, nos dá coerência em nossos pedidos. Aí não recebiam também porque não pediam, ou outros não recebiam porque pediam por motivos errados. Qual é a diferença entre nós, a igreja de Jerusalém, que estava fazendo uma confusão naquela época, e George Miller, Hudson Taylor, Corre Timbum? Parece até nome de personagem infantil. Qual é a diferença? Jesus nos deu um grande exemplo de resolvermos as coisas aqui na terra antes de alcançarmos coisas superiores. Que exemplo? Se desse para tirar da Bíblia, muitos tirariam esse exemplo. Jesus na cruz. Olha para aquele povo que estava, muita gente que estava no templo, estava lá. Ele detonou nossa casa de câmbio, ele derrubou nossas mesas, expulsou nossos animais que a gente vendia inflacionado. Agora vamos lá ver a crucificação dele. Tinha uma galera do teu, estava lá. Ele olha para baixo e fala assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Antes de Jesus alcançar coisas maiores e ser exaltado, ele exerceu o perdão aos seus algozes. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Como é que está a sua vida? Se a sua vida está cheia de reclamação, achando que não está andando, errada, pela mensagem de hoje dá para ver que tem coisa errada na sua vida. Não está tendo fé para realizar, não está orando com convicção, não está com suas petições alinhadas com a vontade de Deus, sem uma vida de frutificação para entender de fato o que você pode pedir com convicção que vai acontecer e para qual caminho ir. Ou pode ser que não precisa perdoar alguém ou alguns. Preparando essa mensagem, irmãos, eu orei a Deus, citei nomes.
pessoas no meu coração que me feriram e que eu já tinha dito que estava perdoado, mas eu orei de novo. Eu orei de novo. Eu quero mais de Deus. Quero coisas maiores. Eu quero viver nessa terra coisas maiores. Aproveitar esse momento desafiador de vida terrena para glorificar a Deus, quando depois que vier a eternidade não vai haver vida desafiadora igual a gente tem hoje, para honrar e santificar o nome do nosso Deus. Queria convidar para você ir junto comigo nessa. Faça uma autoanálise da sua vida. Curva sua cabeça agora, se puder. O que você tem andado ansioso porque não tem? Por que não tem? O que está te faltando? Você, isso não tem. Você está, às vezes, está olhando para o lado dos outros, se comparando com os outros. Talvez até mesmo invejando alguém. Com um coração fechado porque alguém conseguiu. Peça. Você vai saber se é coerente o que você está pedindo se você estiver andando com Deus. Peça ao Senhor, crendo em seu coração. Você tem orado para a evolução do reino de Deus, para viver melhor o reino de Deus, avançar mais o reino de Deus, ser um agente promotor em alguma habilidade sua, alguma entrega de serviço? Ou a gente está olhando só para os nossos interesses pessoais e não para o reino, interesses do reino? Buscai primeiro o reino, buscai viver o reino, buscai ampliar o reino. É isso que esse texto está dizendo. E quando a gente se envolve com o reino, busca ampliar o reino, coisas básicas necessárias para ter uma vida com dignidade não vão faltar. Não precisa ter dúvida, não vão faltar. Mas há coisas que, algumas necessidades específicas, que você tendo discernimento espiritual, você vai ter convicção que não é incoerente, ou é incoerente. Aí é uma análise pessoal. E se você, andando com Deus, percebeu que tem coerência no que está pedindo, creia, agradeça a Deus porque já tem recebido. Mas não pode ter uma dúvida no coração. Aí faça então conforme os discípulos falaram para Jesus: Senhor, aumente a nossa fé. Seja sincero: Senhor, não dá para eu orar nem para quem está com dor na cabeça. Eu tenho dúvida de tudo. Então ora: Senhor, aumente a minha fé. Seja sincero a Deus. Mas o importante é começar a ser operacional no reino de Deus. Deus nos deu poder, Deus nos deu acesso, Deus nos deu autoridade para realizações. Ore com convicção, tenha convicção que Deus está te ouvindo, tenha convicção que você está perdoado, tenha convicção. E ore com convicção que você vai receber. Não me deixe cair nas tentações. As tentações que me fazem querer coisas que não são necessárias. Isso a gente vai saber andando em alinhamento, andando com Deus diariamente. E se há alguém para você perdoar, cita nomes a Deus. Você pode nesse momento não estar com vontade, mas use o exemplo daquela mulher holandesa. Eu não estou com vontade, Deus, mas eu quero me disponibilizar a perdoar. Eu quero me disponibilizar. Trabalhe o meu coração, Senhor. Eu não quero sentir quando. Eu quero perdoar agora, Senhor. O meu coração só vai trabalhando. Seja sincero com o Senhor. 3 elementos para que a gente realize coisas. Deus, por favor, aumente nossa fé. Dai-nos autoridade. Ajude-nos
a vencermos as tentações dessa vida que nos afastam de uma vida de oração, uma vida de realização. E a gente fica com migalhas, muitas vezes com misérias espirituais, misérias de realizações, porque a gente não crê, porque a gente não anda com o Senhor, não anda em frutificação, não anda em obediência. Perdoe nossos pecados, Senhor. Senhor, não nos permita que a gente se mantenha saudosistas do que a gente já orou no passado. Que haja orações de fé no presente, Senhor. Que haja orações de fé hoje, amanhã. Que essa igreja aqui, Senhor, seja completa e avance, Senhor, com pessoas com autoridade espiritual para orar, para sonhar, para alinhar os seus desejos à sua vontade, Senhor. Por favor, dai-nos disposição, coragem para perdoar, e dai-nos o senso de entendimento, Senhor, que se não perdoarmos, o Senhor não nos perdoará também. Deus, obrigado pela tua palavra. Continue fazendo a obra em cada coração. Eu, coitado de mim, Senhor, não sou capaz, mas eu sei que quem faz é o teu Espírito, a partir inclusive do meu coração, Senhor. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.